Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo novamente a mais um vídeo. Pessoal, Palmeiras continua interessado em lateral direito aí, né, da Europa. Vamos ver quem é aí. Mais um nome, né? Um nome que já foi falado pelo André Hernan há umas semanas atrás e voltou a ser cogitado no Verdão. E o Gazeta Esportiva trouxe as informações. E também o Veloso acabou de trazer informações sobre Luiz Henrique. Luiz Henrique, que pode, sim, Palmeiras, segundo o Veloso, né? Palmeiras fez proposta aí pelo Luiz Henrique e tem também mais informações sobre o Nino. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Conversar com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. O Verdão está em busca de mais um jogador para compor o elenco? Zagueiro Nino é o foco do momento, mas do Nino eu falo daqui a pouquinho. Palmeiras não precisa de um lateral direito, pelo menos é o que se diz. Parte da torcida, parte da imprensa, os laterais lá não estão no nível que o Palmeiras precisa, no nível das demais posições. Quem está jogando é o que roubou a posição do Diay. O Palmeiras liberou o Gilberto da base, que tem muito potencial, foi emprestado para jogar no Atlético Paranaense. Então o Palmeiras está de olho no Pedro Lima. Voltou a atenção para essa contratação, para essa possibilidade. O Pedro Lima foi revelado pelo Sport de Recife, cria do Sport, vendido, a maior venda da história do clube de Pernambuco, 10 milhões de euros para o Wolverhampton da Inglaterra. Pedro Lima jogou um pouco no Wolverhampton, foi emprestado ano passado para o Porto, jogou no Porto B, voltou agora para o clube inglês. Tem um contrato longo pela frente e o Palmeiras de olho. O jogador interessa ao Palmeiras. Lembrando, ele foi vendido pelo Sport por 10 milhões de euros. Vale a pena? 10 milhões de euros, o Pedro Lima? Para mim, houve um claro erro de planejamento da diretoria do Palmeiras. Nossa. Para mim, é até uma questão, de repente, do Barros vir a público e admitir, olha, erramos, pensamos numa situação que não se confirmou, porque o Palmeiras libera o Gilberto, cria da academia, revelado pelo Palmeiras, subiu bem para o elenco profissional, promissor. O Palmeiras decide emprestar o Gilberto, mesmo diante da má fase do Kelvin e do Giai. O Gilberto tem 20 anos de idade. Então, e vai pegar também a O idade? Pedro tem 19 anos. Então. Você libera uma aposta para trazer outra aposta, que vai te gerar um custo, sendo que o Gilberto não te geraria custo nenhum, pelo contrário, poderia te gerar uma receita. E, diante disso tudo, também a contratação do Kelvin, que acabou se mostrando até esse momento equivocada. Então, para mim, assim, o Palmeiras claramente cometeu um erro de planejamento na lateral direita. Cara. E o Palmeiras tenta corrigir a rota. Por quê? Há 2 anos o Palmeiras não vence o título. Isso não é o Garrafa que tá lá. O último título do Palmeiras, só fazer as contas, 2 anos com muito investimento. O ano passado foi dessa forma. Então, o Palmeiras começa a rever a rota de que forma? Entende, até de olho no Flamengo, que precisa agregar ao elenco jogadores com casca. O Jorginho, o ano passado, foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras disse não. O Jorginho veio no Flamengo, pôs a camisa e foi multicampeão. Então, são muitos os problemas. Então, precisa se rever a rota, né? O Palmeiras investiu em vários jogadores que eram apenas promessas. De repente, como disse Salazar, a própria promessa está dentro do clube e você aposta por aposta, você tem que apostar no que é seu. Não pagar mais de 10 milhões aí por uma aposta. Tinha um lateral direito de 20 anos. Dispensa para trazer um de 19. E nós não temos uma clara evidência que vai vingar. É literalmente uma aposta. Ué, se é para apostar, não é melhor ter apostado no Gilberto? Mas é que 10 milhões de euros, gente, é muito dinheiro, 60 milhões, 60 e tantos milhões de reais, né? Por um moço ainda, né? Não sei se seria titular, por exemplo, já. Não, né? Então, vai estar compondo ali. O Pedro vem na ideia de receber oportunidade. Para, se ele corresponder, ser titular. O Palmeiras tem um problema crônico ali pelo lado direito. Kelvin e Giai não estão dando conta. Não é mais uma crítica externa do torcedor, rabugento. Internamente se chegou a essa conclusão. Os jogadores não estão entregando. É interna da comissão técnica do clube. Por isso, então o Pedro ele vem para receber a oportunidade com a intenção, né? A expectativa é de resolver, mas você está esperando que o menino de 19 anos resolva e você tinha um de 20 ali, aposta por aposta. A questão é que é uma aposta, né? É uma aposta. Diferente de um Arias, que você já sabe o que vai entregar. Alexandre Silvestre, volta aqui, por favor, para falar o que mais que você tem sobre o Verdão nessa quinta-feira pra gente.
Só para completar, Michele, o Pedro Lima foi vendido pelo Sport de Recife em 2024 para o Wolverhampton pelo valor de 10 milhões de euros. Hoje, não sei qual seria o valor dele, não tenho essa informação, caso o Palmeiras realmente queira contratá-lo. A ideia do Palmeiras era contratar um lateral direito cascudo, pronto para vestir a camisa e jogar. Mas quem é o lateral direito cascudo do futebol brasileiro? Ou que esteja jogando no exterior? Nem a seleção brasileira tem um lateral direito cascudo, mas hoje eu estou aqui para reportar e não para opinar. O que o Palmeiras está confiante é em relação ao Nino. O Palmeiras não tem mais plano B para o zagueiro. Se não der certo com o Nino, com o Zenit, o Palmeiras não tem mais plano B. Por quê? Porque tem o Benedetti para compor o grupo, tem o Murilo que voltou a jogar muito bem, tanto que reconquistou a titularidade, o Gustavo Gomes xerifão, além do Bruno Fux, que foi um reforço que deu muito certo nas mãos do Abel Ferreira, jogando até de volante. Mas o Nino continua na pauta e a expectativa do Palmeiras é que dê tudo certo para ele chegar na janela do meio do ano. Olha, só posso fazer um adendo? O Silvestre reforçou essa informação de que o Palmeiras queria um lateral cascudo e não encontrou. Mas vem cá, o Corinthians, quando precisou de um lateral direito recentemente, foi lá e pegou o terceiro reserva do Flamengo, o Mateuzinho. Olha o que ele se tornou, o Mateuzinho. Foi uma observação de mercado de entender que havia um lateral ali que já tinha... Era o Fabinho Soldado, né? Que descobriu, já tinha entregado no Flamengo, estava vendo uma má fase, o Corinthians trouxe. O São Paulo, com toda a sua dificuldade financeira, em situação completamente oposta do Palmeiras, acabou de contratar o Lucas Ramon, que fez uma excelente temporada pelo Mirassol. Sim. Já é um lateral mais cascudo. Se esse era o perfil que o Palmeiras buscava, olha, é complicado a diretoria do Palmeiras usar essa versão de que não encontrou. Olha, não encontramos. Aí, para mim, é um atestado de incompetência gigantesca. O mercado está aí para ser observado. E eu disse, né, às vezes a falta de dinheiro, ela ajuda, aí você não comete loucuras e você vai buscar um jogador mais barato. Eu tenho dito aqui, todo dia, o Transferban fez um bem pro Corinthians. Tá aí o André, tá aí o Bidon. Tivesse o Corinthians... O Gui, o Gui Negão. Tivesse o Corinthians sem o Transferban, a dívida seria maior. Muito maior. Não, é porque ele foi para o Wolverhampton por 10 milhões de euros. Isso. Duvido que o Wolverhampton vai vendê-lo mais por 5. Provavelmente uma negociação por empréstimo. Não sei se ele viria, ou aquela situação, empréstimo com obrigação de compra, caso ele atinja as metas, paga salário. Provavelmente, normalmente esse tipo de negociação acaba ocorrendo dessa maneira, mas como disse o Silvestre, a gente ainda não tem informação de como seria. Agora o Nino, esse é bom, como disse o Silvestre, esse... é muito bom zagueiro e esse é cascudo. Esse tá no perfil de jogador para jogar. Jogador que vai resolver para o Palmeiras. João Fonseca e Marcelo Melo avançaram para as semifinais de duplas do Aberto. Tem uma data meio que definida para voltar a jogar no Allianz Parque. A informação foi dada em primeiro lugar pelos amigos da ESPN, confirmada agora há pouco pela nossa produção aqui no Gazeta Esportiva. Se o Palmeiras chegar na final do Campeonato Paulista, terá 2 jogos ida e volta, ao contrário das quartas e da semifinal. Palmeiras decidindo em casa, se chegar com a melhor campanha em relação a um possível adversário numa eventual final de Paulistão, dia 8 de março, segundo jogo será no Allianz Parque, que trocou o gramado sintético, está já na fase final de acabamento. Se não der para ser no dia 8 de março, dia 15 tem o Mirassol. O Palmeiras manda o jogo contra o Mirassol no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de Abel Ferreira, fã de Tele Santana, que desbancou o mestre. Desbancou o mestre no quesito longevidade. Vamos à lista dos maiores técnicos, dos técnicos que ficaram mais tempo à frente de um clube na história do futebol brasileiro. O primeiro deles é o Amadeu Teixeira, 53 anos como técnico do América de Manaus. Detalhe, era o presidente do clube, também um time pequeno lá do norte do país, mas o fato é frio e calculista. 53 anos é o técnico mais longevo da história do futebol brasileiro, acumulando função de presidente. O segundo é o Lula dos Santos, que dirigiu o Pelé e Companhia Limitada nos anos 50 e 60, 12 anos de Lula no Santos. O Henry Welfare, um inglês que comandou o Vasco nos anos 20 e 30, 10 anos de Vascão. O Flávio Costa é o 4º colocado no Flamengo, 8 anos de Mengo, de 38 a 46. E o Abel Ferreira desbanca o Tele Santana, que cai para 6º lugar, o Abel em 5º, 5 anos, 3 meses e 15 dias, contando hoje. Abel, que é o técnico mais vezes campeão, junto com Oswaldo Brandão no Palmeiras, 10 títulos para cada. Beleza, então...
Podemos fazer uma pergunta? Vamos fazer uma pergunta para o Silvestre, então. Faz, Salazar. Silver, coisa rápida. A gente ficou na dúvida aqui. O Palmeiras, então, só jogará no Allianz Parque a final do Paulistão se for o segundo jogo de mando do Palmeiras. Se for o primeiro jogo, não seria no Allianz Parque, é isso? Isso, a informação foi apurada pelos nossos amigos aí da produção, que o Palmeiras chegando na final com a melhor campanha em relação ao adversário do Palmeiras, segundo jogo, é dia 8 de março, dá para jogar no Allianz Parque. Ainda não é oficial, o Palmeiras ainda não divulgou, e a ESPN do primeiro, nós confirmamos. É uma notícia boa, Salazar, importante, né? O Palmeiras no Allianz. Agradece. O Palmeiras no Allianz tem toda aquela atmosfera que é criada, é o gramado que ele conhece, gramado renovado. É uma ótima. O Palmeiras tem boas possibilidades, até porque tem entre os grandes a melhor campanha no momento, de ser o mandante. E só para a gente fechar aqui da minha parte sobre o Tele Santana, não dá para pôr o Abel na mesma prateleira de Tele Santana, mesmo que era... De mercado, depois eu tenho uma boa notícia para você, mas antes, hoje está pipocando aí a notícia de que o Palmeiras fez uma proposta para o Luiz Henrique antes de fechar com o Arias. Olha que tamanho de contratação seria essa, hein? Mas, sei não, hein? Sei não, o Palmeiras está negociando com o Zenit ainda o Nino, né? A gente sabe disso, já abordou esse assunto aqui ontem com vocês. E agora o Luiz Henrique também, quem sabe um pacotão, né? Quem sabe um pacotão lá do Zenit. Nino e Luiz Henrique desembarcando em São Paulo, se apresentando no Palmeiras depois da Copa do Mundo. Pode ser. O Zenit sempre tem interesse em jogadores jovens, o Palmeiras tem esses jogadores para negociar. Aliás, outro assunto também de hoje é o Alan, né? O Liverpool, o Palmeiras já recusou uma proposta de 35 milhões de euros do Napoli e espera uma proposta nesses valores ali do Liverpool, né? Para a janela agora do meio do ano. Então, dá para a gente imaginar, quem sabe, vende o Alan, chega o Luiz Henrique, o Palmeiras já consultou, né? O Zenit já rebateu a proposta do Palmeiras, pediu 40 milhões, o Palmeiras ofereceu 30 de euros, hein? O Palmeiras ofereceu 30, o Zenit pediu 40, mas vendendo o Alan ali no meio do ano, seria uma possibilidade, porque o Alan a gente sabe que está na casa de 35 milhões, aí é quase que praticamente um pelo outro, e seria interessante. E olha que não por acaso eles jogam na mesma função, né? Talvez o Palmeiras já planejando o mercado do meio do ano, já planejando essa continuidade de renovação com jogadores vencedores, com jogadores campeões, com jogadores mais tarimbados. Esse seria um outro nome excelente. Imagina esse time com John Arias do lado esquerdo, Luiz Henrique do lado direito, Tigrinho no meio do ataque, Flaco Lopes, que hoje está jogando por ali, mas quem sabe Almada ainda, a gente não pode esquecer, né? E depois, mais atrás, Marlon e Andrés Pereira. Esse time fica muito bom. Esse time fica muito bom para brigar por títulos e sempre um time experiente, sempre um time vencedor. Eu acho que o Palmeiras tem que partir por aí. É outro nome que surge hoje, depois dessa investida do Palmeiras. E o que a gente fica satisfeito e feliz de ficar sabendo é que o Palmeiras está mirando um jogador desse calibre, né? Que é o que a gente espera. O Palmeiras gastou muito e mal na temporada passada. Esse ano parece que as coisas mudaram e aí o Palmeiras vai atrás de nomes realmente consagrados, jogadores de um outro nível técnico que estão chegando e jogando, né? Vai ser assim com o Arias, acho que estreia domingo, já deve começar como titular. Foi assim com o Marlon Freitas. O Nino, acho que vem para jogar também. E aí, se falar de Luiz Henrique, Almada, sem dúvida nenhuma. E, aliás, o Palmeiras precisa realmente reforçar esse elenco. Esse elenco precisa de nomes ainda para que o Abel tenha como mexer no time. 6 saíram, 2 chegaram. Então, realmente, o Abel vai perdendo opções ali na reserva. Além do Paulinho, né? Além do Paulinho, que um dia a gente espera que volte, espera que seja agora realmente no começo de março. Outro nome que a gente falou por aqui também, e olha, isso aí não é coincidência. Vocês acreditam em coincidência? Eu não acredito. Botafogo estreou na Libertadores. Não estreou? Perdeu, a gente sabe. Só que o que aconteceu? Se prestar atenção, quem é que não foi para o jogo, que não foi jogar, que não estreou na Libertadores? Porque se ele não estreou, ele pode jogar por um outro time na Libertadores. O Danilo. Danilo não viajou, não estreou, e aí pode ainda jogar por um outro time. Será que é coincidência? Eu não acredito. Eu não acredito em coincidência. Outro nome que a gente sabe que
tá ali no radar do Palmeiras. Eu já falei, viu, Barro? Esse seria um golaço, trazer esse cara de volta. O Luiz Henrique, esses jogadores é outro patamar também. Mas o Danilo a gente já conhece, né? O Danilo já fez parte dessa trajetória vitoriosa e cairia muito bem nesse time também. Seria um golaço dessa administração trazer de volta o Danilo. E aí a gente vai estar de olho nessa janela do meio do ano, que muita coisa pode e acredito que vai acontecer. Então, pessoal, também não pode esquecer do Capivariano, né? Palmeiras tem carta na manga, o Abel tem carta na manga, né? O Palmeiras trabalha com mudança na escalação para o confronto decisivo do Campeonato Paulista. O Verdão enfrenta o Capivariano neste sábado às 8h30 da noite na Arena Barueri. 8h30 da noite de novo. Esse horário é ridículo. Esse horário quebra o Palmeiras. Torcedor. Dificilmente alguém apostar de 8h30 da noite. Né? A partida é válida pelas quartas de final e marca início aí do mata-mata do Paulista. A comissão técnica trata o duelo como prioridade máxima do planejamento semanal. O Palmeiras quer sim ganhar esse Paulista. Na manhã desta quinta-feira, né, Abel Ferreira comandou atividades intensas na academia de futebol. O treinamento durou cerca de 1h45 e teve o foco tático. Além disso, o elenco participou de exercícios em espaço reduzido. Dessa forma, a comissão buscou ajustes rápidos de posicionamentos e intensidade. O reforço de John Arias participou novamente das movimentações. O jogador está regularizado e surge como opção para o confronto decisivo. No último domingo, diante do Guarani, o Palmeiras entrou em campo com formação mista. A estratégia preservou metade dos titulares. Agora a expectativa é retorno da equipe considerada ideal, né, que é a Cavalaria. O time projetado conta com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. Na área técnica, Abel Ferreira, né, após cumprir suspensão, o treinador ficou fora do empate com o Guarani por expulsão no clássico contra o Corinthians, né? Aquele clássico aí. O desfalque, a princípio, permanece no mesmo, né, atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia, perna direita, enquanto Figueiredo avança para a transição física. Por fim, o Palmeiras busca regularidade e intensidade no momento decisivo. A expectativa interna é de que um desempenho sólido no início do mata-mata. Então, né, o Palmeiras, ele pode colocar o Arias já, né, para jogar contra o Capivariano. Seria ideal já ver o Arias jogar para te ter ideia como é que ele vai fazer, como ele vai atuar, né? Posicionamento, estilo de jogo. A gente já conhece, mas não tanto. O Arias ficou muito tempo no Wolverhampton, né? E a gente não sabe como é que dá o futebol dele. Muito tempo não, ficou pouco tempo. Ficou nem mundial, foi no meio do ano, então ficou nem um ano lá. Mas espero que ele entre em campo e jogue muito bem, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscrevam, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários, pessoal.